Eu sou muito grato a Deus por estar aqui participando dessa vigília, né? E poder compartilhar do meu testemunho, né? O que Deus me revelou bem antes da minha conversão, né? Eu acho isso muito gratificante da parte de Deus, o que Ele fez na minha vida. Então, estou aqui para testemunhar o que Deus tem feito, né? Eu tenho certeza que Deus vai abrir os olhos de muitas pessoas que ainda não alcançaram o Evangelho e precisa, né, de ouvir esse grande testemunho. Então, né, eu quero abrir a Bíblia nos Salmos de número 115. Salmos de número 115, amém? Glória a Deus, aleluia. O nome do Senhor seja glorificado eternamente. Amém. Glória a Deus. Então, a palavra de Deus diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas o teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão as nações: aonde está o teu Deus? Porém, o nosso Deus está nos céus. Fez tudo o que aprouve. Os ídolos deles são de prata e ouro, obra das suas mãos, dos homens. Tem boca, mas não falam. Olhos têm, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Narizes têm, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Pés têm, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. A eles se tornem semelhantes aos que fazem, assim como todos os que neles confiam. Israel, confia no Senhor. Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Casa de Arão, confia no Senhor. Ele é o seu auxílio e o teu escudo. Vós, os que temeis ao Senhor, confiai no Senhor. Ele é o seu auxílio e o seu escudo. O Senhor se lembrou de nós. Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão, abençoará os que temem ao Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos multiplicará cada vez mais a vós e os vossos filhos. Sois benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra o deu aos filhos dos homens. Mas os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Mas nós bendiremos ao Senhor desde agora e para sempre. Louvai ao Senhor de agora e para sempre. Louvai ao Senhor. Amém? Glória a Deus. O nome do Senhor seja glorificado, exaltado para todo sempre. Eu li esse versículo, esse número de 115 de Salmos, porque ele faz parte do meu testemunho, né? Eu quero aqui falar um pouco do meu testemunho, o que Deus tem feito em minha vida, baseado nesse Salmo 115, né? Porque ele me espelhou esse Salmo 115 durante a minha conversão, porque ele faz parte de mim, né? E todas as vezes quando eu leio, me faz voltar lá atrás e me relembrar o que Deus tem feito em minha vida, né? Então, eu quero contar o meu testemunho bem antes, há muito tempo atrás, quando eu tinha uns 23, 21 anos, né? Quando eu morava no orfanato, eu tive essa revelação. Então, os meus pais morreram cedo e a minha mãe morreu também.
e colocaram eu no orfanato, eu e o meu irmão, né? Eu tinha 2 anos e meio e o meu irmão tinha uns 3 anos de idade. E aí eles faleceram. E, e quando eles colocou nós no orfanato, né? Nós crescemos, né? Na Igreja Católica, né? E lá a dona do orfanato, que foi uma grande mãe para mim, né? Me criou com muito amor, né? Com muito carinho, me deu, né? Estudo, me deu tudo que uma criança poderia ter, né? Então ela me acolheu e cuidou de mim e do meu irmão desde pequeno. Então lá, né? Tinham os seus princípios, né? As crianças tinham que orar os terços, né? Tinha que estar diante do altar, né? O orfanato era uma casa muito grande, um casarão enorme, né? Tinha muitos quartos, muitos beliches, muitas crianças, né? Eram cerca de 25 crianças, até 30 crianças, né? Então, ali, né? Nós tínhamos os princípios da Igreja Católica. E ela, quando nós desobedecíamos ela mandava nós entrar na sala do altar, né? Era uma sala muito grande, e esse altar tinha várias imagens de esculturas, né? De diversos tamanhos, né? Era quadros na parede, então eram muitos e muitos e muitos mesmo, né? Santos, imagens de escultura, né? Então, todas as vezes que a gente desobedecia a ela mandava a gente ir para essa sala e a gente começava a orar o terço e só saía de lá quando a gente terminasse de orar o terço, né? Então, todas as vezes que eu ia lá e ela mandava me prostrar diante daquelas imagens, né? Eu confesso para os irmãos que eu estava um pouco meio assustado, parecia que aquelas imagens me observavam, né? Parecia que aquelas imagens ela estavam me vigiando, né? Então eu tinha uma sensação de que alguém estava por trás me observando. Então eu estava, né, orando o terço com medo, né? Uma sensação de que algo, né, algo muito estranho estava por trás. Então, quando eu conheci um irmão, esse irmão, né, era o irmão Euclides, né? Era um irmão que sempre pregava o evangelho, sempre estava na rua, né, convidando as pessoas para ir para a igreja. Então, né, eu ouvia ele, eu dava muita atenção a ele, né, um coração muito aberto. E ele falava sobre as coisas de Deus, né? Ele falava sobre que Jesus me amava, que Jesus ele, né, estava me dando uma oportunidade para entrar no reino dos céus, para me dar a salvação, uma vida eterna, né? Então, eu escutava aquelas palavras que ele dizia, as palavras tão bonitas, né? As palavras que me comoviam, né? Então, eu dava muita atenção a ele. Então, Deus estava trabalhando na minha vida, né? Deus estava entrando na minha vida. Então, eu abri o coração para Deus, e Deus ele começou a entrar e ele semeou aquela semente, e aquela semente, ela foi crescendo, né? Todo dia, quando eu estava ali em casa, quando era noite, tinha uma sede da Assembleia de Deus de Madureira, que ficava lá no topo, lá em cima, né, da cidade, e eles cantavam aqueles hinos maravilhosos, aquele coral maravilhoso. Quando eles cantavam, dava para ver na cidade quase inteira, porque ficava no alto, dava aquele eco, né? Cantava aqueles hinos maravilhosos, eu começava a ouvir aqueles hinos, e, e aquilo me comovia, achava muito lindo aquilo. Na verdade, Deus estava já
entrando na minha vida, trabalhando na minha vida. Então, eu passei a comprar um CDzinho na época, né? CDzinho evangélico, né? Aí eu tinha um sonzinho, arrumei um sonzinho emprestado, e aí eu colocava perto da minha cama, e aí eu começava a rodar aquele CD, né? E aquele CD, aquelas melhores das músicas evangélicas, né? Sempre quando era noite, eu ouvia esse CD. Então, eu achava muito lindo aquilo, eu chorava muito, e Deus, ele estava entrando de uma forma muito grande no meu coração. Então, um dia ele falou assim, vamos na igreja, né? Vamos estar lá presente, né? Deus vai falar com você, Deus vai, né? Mostrar para você que ele é um Deus verdadeiro, que ele te ama. Então, aí eu peguei e aceitei o convite dele, fui para a igreja, né? Aí eu saía quando era noite, eu saía da igreja escondido, né? Da dona do orfanato, né? Porque ela não gostava muito, né? De falar sobre crente, ela não gostava muito de, de cristão, né? Então eu saí escondido. Eu fui visitar a igreja, né? Quando era sempre noite, eu ia. E aí, um certo dia, ela me perguntou, né? Que assim, para onde você está saindo, né? Eu não, eu tô meio desconfiado de você, né? Para onde você está saindo, né? Toda noite. E aí eu falava para ela, né? Que não, eu estava indo ali na casa de um amigo e tal, né? E que não era nada demais, tudo, né? Aí ela sempre perguntava quando eu saía à noite para onde eu estava indo. Eu falei assim, não, eu sempre não falava para ela, né? Porque eu sabia que se eu falasse para ela, ela, né? Ela não gostava muito, né? De crente, de cristão, então para mim não era muito bem. Então eu só deixava entre eu e Deus mesmo. Mas aquilo começou, o inimigo começou a trabalhar na vida dela, né? Começou a trabalhar na vida dela de uma forma, né, muito bruta, né, muito fora do controle. Então ela começou a demonstrar para mim reações, comportamentos muito nervoso. Ela dizia para mim que, né, que eu não gostava mais de mim. Ela falava para mim que, que não queria eu mais lá, que, né, que não queria que eu morasse mais lá. Aí ela pegou, né, a minha mala, as minhas roupas, né, e jogou, né, no terreiro lá do orfanato. Aí eu peguei, né, a minha mala, peguei a minha roupa, coloquei na mala e na cidade onde eu morava tinha muitos irmãos, mas eu não quis, né, pedir os meus irmãos para morar com eles, porque todo mundo tinha, né, a sua família, todo mundo tinha o seu rumo, né. Então eu peguei muito cabisbaixo, comovido por tudo que tinha acontecido, né? Até porque Deus tinha promessa em minha vida, né, irmãos? Deus tinha promessa em minha vida, assim como tem promessa na vida de vocês. Então o inimigo se levantou de uma forma muito grande, né? Por eu conhecer o evangelho, por eu estar indo na casa de Deus, né? Por isso algo, né, que o inimigo colocou no coração dela, né? Ela é uma pessoa maravilhosa, uma super mãe, né? Cuidou muito bem, mas o inimigo entrou de uma forma, né, na vida dela e usou ela como um instrumento. E, e aconteceu tudo isso, irmão. Então Deus tem promessa na nossa vida. Então o inimigo ele estava tentando impedir, né, que os planos de Deus se cumprissem na minha vida, né? Então eu peguei a minha mala e fui, e sem rumo, sem direção. Aí eu tinha um orfanato, tinha um ginásio
esporte em frente ao orfanato, né? O diretor do ginásio de esporte era um homem chamado Edmilson. Eu peguei e conversei com ele. Você não tem um cômodo aí para mim ficar alguns dias, não? Que eu não tenho para onde ir. Eu falei assim, o que aconteceu, né? Por que a dona do orfanato, né, te mandou embora? Aí eu falei assim, não sei o que aconteceu. Estou muito comovido pelo que tem acontecido. Eu não sei o que aconteceu. Aí ele pegou e arrumou um cômodo para mim. Eu fui morar nesse ginásio esporte. E quando eu fui morar nesse ginásio esporte, né, nenhum irmão de criação não me visitava. Alguns olhavam para mim, me criticavam, dizendo que eu estava morando, né, as baratas, morando lá com os ratos que tinham lá, né, zombavam, riam da minha cara, né. Então, aí, aquilo ali foi tudo me comovendo, fiquei muito triste, eu acabei pegando depressão, né, o fato de ter acontecido, eu fiquei muito deprimido, né, perdi o emprego, né, perdi, sim, os meus irmãos de criação, que eu mais amava, né. Então, eu me senti isolado, né, de todo mundo, peguei depressão, perdi o emprego, né, meus amigos se afastaram de mim, né, então, eu fiquei ali isolado, até o ponto de querer tirar a minha própria vida, né, irmão? De tirar a minha própria vida. E eu via vozes, vultos, né? O inimigo colocava, soprava no meu ouvido. E ele dizia que eu olhava para uma árvore e ele dizia assim, né? Pronto, a sua vida acabou, né? Olha a sua situação, olha como você está. O inimigo, ele dizia, né? Soprava no meu ouvido, né? Você perdeu, né? Os seus irmãos de criação, todos os mundos viraram a costa para você, ninguém mais importa para você. Tá vendo aquela árvore? Pega uma corda, amarra no seu pescoço e acaba com a sua vida. Você não tem nem mais razão de viver. O que você está fazendo? Vai lá, acaba com a sua vida, amarra a corda. Dá um fim, dá um basta nisso tudo, né? E várias vezes o inimigo ele me tentava, quando era noite, para me suicidar, para me acabar, né? Me pega uma faca, para me enfiar na frente de um carro, né? Então, para mim não fazia mais sentido, porque eu tinha perdido a razão de viver. Então, naquela noite, né, eu fui deitar e quando eu chorava muito, muito, né, amarguramente, chorava, triste, e o inimigo soprando no meu ouvido, e aí eu lembrei, né, de uma palavra que o irmão sempre pregava para mim, e ele dizia, irmão Ney, né, ele chamava de irmão Ney, mesmo quando eu não era crente, ele chamava de irmão Ney. E ele falava assim, faz uma prova com Deus, né? Faz uma prova com Deus que ele vai te ouvir. Porque que tudo está acontecendo na sua vida. Faz uma prova que ele vai te mostrar. Ele vai mostrar tudo que está acontecendo na sua vida, porque tudo isso está acontecendo. E aí, esta noite, eu dobrei meu joelho e eu chorando no pé da minha cama. E eu peguei e comecei a orar. E eu fiz uma prova com Deus, mesmo não sendo crente, né? Não ter tomado ainda a decisão, mas a palavra de Deus, ela estava no meu coração. Deus estava trabalhando, né, no meu coração. Estava abrindo um caminho para eu aceitar Ele como o meu Salvador. E eu peguei e comecei a orar e pedir a Deus, Senhor, se Tu és Deus verdadeiro, como o irmão Cleese, né? Ele sempre pregava para mim, falava do seu amor, falava que você me amava tanto, que se importava comigo. Aí, então me prova que isso é Deus, que se é o Deus verdadeiro, que Ele está falando que você é. Se você é o Deus verdadeiro que Ele está falando, o Deus da Bíblia Sagrada, então me mostra, então me revela, por que eu estou passando por tudo isso, né? Por que eu estou passando por tudo isso? Por que a dona do orfanato me colocou para fora? Por que ela está nervosa?
Por que ela está com raiva de mim? Por que isso tudo está acontecendo? Né? Então, eu fiz uma prova. Se tu és Deus, o Senhor, dentro de 5 dias, o Senhor vai me mostrar por que isso tudo está acontecendo. Porque se o Senhor não mostrar daqui 5 dias, eu vou acabar com a minha vida, né? Eu vou acabar com a minha vida. Não tenho mais razão de viver, Senhor. Mas se o Senhor é Deus mesmo, então me mostra por que isso tudo está acontecendo. E aí, né? Eu caí no sono muito profundo. E acabei dormindo, né? E quando eu dormia, Deus me mostrou durante o meu sono, através de um sonho, né? Uma revelação. E aí eu dormi e Deus me mostrou no sonho a minha revelação que dizia assim, né? Era uma noite tempestade, né? Era uma noite chuvosa, a revelação do sonho. E eu entrava no orfanato, né? Pela porta. E aí a chuva era tão forte, os raios, os trovões, né? Que relampeavam, né? Naquela tempestade. Né? O vento batia pela janela e assoprava aquelas cortinas grandes que iam naquelas paredes muito altas. E assoprava e aquelas cortinas voavam, né? E eu ouvi uma voz, né? Naquela casa. Durante a revelação não tinha nenhuma criança na casa. A casa estava vazia, né? Estava escura, né? Então eu andava, abria a porta e entrava pelo orfanato. E quando eu entrava pelo orfanato, eu ouvia uma voz que dizia, né? A voz da dona do orfanato. E falava assim, do mesmo jeito que ela me mandou embora, ela falava no sonho. E ela dizia, eu quero que você vá embora daqui, né? Saia daqui, né? E dava aqueles gritos, né? De aterrorizante que dizia, né? Ela dizia assim, saia daqui, quero que você vá embora. Eu te odeio, eu não gosto de você. Suma daqui, saia daqui. Aí eu falei assim, por que, dona Sofia? E andando pelos cômodos, e andando o quarto onde as crianças dormiam, procurando ela, e ela dizia, a casa era muito grande, o casarão grande, e ela dizia, saia daqui, e dava aquelas risadas, né? Aquelas risadas aterrorizantes, e eu procurando ela. E aqueles trovões trovejavam, iluminavam a casa inteira, o vento batia, e quando eu fui entrar na sala da frente, quando era a sala do altar, onde ficavam as imagens de escultura, né? Eu abri a cortina. Quando eu abri a cortina, né? Quando estava aquele santo, né? Nas paredes, santo para todo lugar, e tinha um altar que tinha uns degrauzinhos, que tinha vários santos, né? Grande, enorme, uns de 1 metro, outros menores. E quando eu fui abrir a cortina para entrar na sala do altar, onde estava o santo, ela estava de frente ao altar, né? E onde tinha as imagens. Aí eu falei assim, dona Sofia, por que a senhora está desse jeito? Eu não estou entendendo por que a senhora está nervosa, por que a senhora não quer ver eu mais aqui, por que a senhora não gosta mais de mim? E ela, com as mãos para trás, virada para trás, né? E as mãos dela estavam amarradas para trás, e estava desse jeito, né? Estava encolhida. Os nervos dela estavam tão fortes, parece que ela colocava tão força na mão que ela ficava amarrada para trás. E quando ela estava dessa forma, e eu perguntando ela, né, interrogando ela, e ela dizia e gritava que não queria ver mais lá, que não queria e tal. E quando ela virou, né, virou para mim, os olhos dela pareciam como vermelhos, tipo fogo, né? A cara dela estava enrugada, muito enrugada, muito enrugada. E os dentes dela, ela batia, né? Batia assim muito forte, parecia, né? Um cachorro batia muito forte. E ela babava muito, muito,
na boca, né? E saía muita baba na boca, assim. E gritando, né? Eu não quero ver você mais aqui, vai embora, te odeio, né? Então, naquele momento, ela virou de volta para o altar. Quando ela virou de volta para o altar, né? Uma santa se mexeu, né? No meio do altar. Uma santa se mexeu, que era uma santa branquinha, uma coroa preta, né? Essa santa se mexeu, ela tinha mais ou menos uns meio metro, né? De tamanho, e tinha um vaso de folha de babosa do lado esquerdo, né? Dela. E quando ela começou a se mexer as mãos, né? Começou a mexer a cabeça, o olho, a boca, começou a mexer tudo, criar vida, aquela imagem. Ela se mexeu, quando ela se mexeu, a mão dela esbarrou num vaso de babosa que estava, né, do lado dela. E aquele vaso de babosa, né, que era cheio de espinho dos lados, né, ela caiu no altar, né, e estava com água, caiu no altar e o vaso se quebrou. E quando o vaso se quebrou, aquelas folhas de babosa, elas se transformaram em serpentes, né, em cima do altar. E quando ela se transformou na serpente, aquela serpente começou a andar de volta aos santos que estavam em cima do altar. Então ela começou a olhar para mim e começou a dar bote, né, em cima de mim. E aí eu ouvi uma voz, né, dentro da casa, né, que eu creio que é a voz do Espírito Santo de Deus, que me dizia, né, saia daí, né, já chega, saia daí, né, vou te mostrar o caminho, é só você ouvir a minha voz. E aí falei assim, quem está falando, né? E ele dizia, tá vendo aquela janela? Aí eu olhei aquela janela, né? E aquela janela, através da janela, vi um céu muito estrelado, né? Uma lua muito bonita, né? Naquela noite. Aí ele dizia, tá vendo aquele céu? Aí eu falei assim, estou vendo, né? Aí ele falou assim, pois é, vai lá e passa por aquela janela, né? E vai em direção ao céu. E não olhe para trás. Aí eu peguei e fui, né? Já que era um sonho, e eu passei pela janela, não sei de que forma, de que jeito, passei pela janela, né? E ele me disse assim, vai em direção ao céu, não olhe para trás. E eu peguei e comecei a voar, né? Em direção ao céu. Quando eu fui voando em direção ao céu, aquele céu tão lindo, né? Naquela noite, a serpente começou a voar atrás de mim. E ela dava bote, tentando pegar os meus pés e puxar eu para trás. Então, quando ela tentava puxar eu para trás, né? E eu com força, perseverante, né? Ouvindo a voz, né? De Deus, que eu creio que o Espírito Santo. Então, eu ia em direção ao céu. Quando eu ia em direção ao céu, quase chegando ao céu, né? Quase em direção ao céu, aí o sonho acaba, né? Aí, quando amanheceu, né? Passou um homem lá que ele era católico, então eu, né? Meu irmão lá, muito gente boa, né? Esse irmão, e eu peguei e contei esse sonho para esse irmão. E esse irmão católico, ele me disse, mas Ney, Rodinei, aquela imagem se mexeu durante aquele sonho, porque a imagem, ela queria te proteger naquele momento. A imagem, ela se mexeu porque ela queria te proteger, ela queria te guardar naquele momento, daquela tempestade, daquele momento difícil naquela noite, nesse sonho que você estava passando. Adore ela, prostre diante dela, né? Glorifique a ela, porque ela, né, estava te salvando, estava te protegendo, né? Prostre diante dela, adore ela. E aí ele foi embora. Eu falei assim, mas Senhor, eu falei, mas Jesus, parece que não é isso que o Senhor estava querendo me dizer, né? Alguma coisa o Senhor está querendo me falar, né? Eu sonhei naquela noite, eu fiz uma prova contigo, né? Eu tenho certeza que o Senhor falou comigo. Então eu me senti uma alegria no meu coração que foi o Senhor realmente que falou comigo.
né? Aí, né? Eu peguei e ele foi embora e eu peguei, né? No dia seguinte, tardezinha, apareceu um irmão, que é seu irmão Euclides, que sempre pregava o evangelho para mim, sempre falava do amor de Deus. E ele falava do amor de Deus. E ele falava do amor de Deus, né, irmãos? Eu peguei e contei esse sonho para ele, né? E ele começou a abrir a Bíblia e começou a falar, né, sobre das imagens de escultura, que eu não devia, né, adorar as imagens, né? Que eu estava no orfanato, que eu estava lá, né? Mas lá não era o meu lugar, não era o meu caminho, que Deus estava me mostrando o caminho, né, verdadeiro, que Deus estava me mostrando o caminho da salvação, da eternidade, né? Aí ele começou a falar, né, sobre a passagem da Bíblia, sobre a respeito, né, da idolatria, né, que eu não deveria me prostrar diante delas e tal. Aí eu peguei, né, daí eu aceitei Jesus, né, e desde a minha conversão, graças a Deus né, estou até aqui, né, e firme e forte no Senhor, e até que Jesus volte, né, em nome de Jesus, né, eu estou aguardando a volta de Jesus, assim como os irmãos. E foi um testemunho maravilhoso, irmão, porque eu sou muito gratificante a Deus e grata a Deus, né, por estar aqui testificando do que Deus tem feito em minha vida, né, porque Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida, né, e ninguém vai ao Pai senão por mim, né, disse o próprio Jesus, né, que não há outro caminho, Jesus é o caminho verdadeiro, né? Somente a Ele nos levará, né, até a Deus. Somente a Ele nos dará a salvação, a vida eterna. Então, Ele é a porta. E quem passar por Ele, né, obterá a salvação, a vida eterna. Então, os meus olhos foram abertos, Deus me mostrou o verdadeiro caminho, né? E tem outra passagem também maravilhosa que fala aqui em João, capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, né, que Ele entregou o seu único Filho, unigênito, para aquele que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus entregou o seu único Filho, né? Ele veio ao mundo, né? Se fez carne como nós. Né? Ele passou por momentos difíceis, né? Pregou o evangelho, ensinou às pessoas o caminho que leva à salvação, né? Pregou para as pessoas a cura, a libertação, né? Então ele foi crucificado, colocou uma coroa de espinho, né? Foi cuspido na cara, foi traído, né? E ele foi crucificado, né? Morto, sepultado, mas ele ressuscitou e subiu ao terceiro, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, né? E de onde ele virá de vir de julgar os vivos e mortos. Então, esse é o nosso Jesus, né? Que nos dá a salvação, a vida eterna, né? Eu sou muito grato a Deus por tudo, né? Eu agradeço a Deus por estar aqui com os irmãos, por conhecer a cada um dos irmãos, né? Eu amo muito, muito, muito de coração mesmo, né? Todos os irmãos, principalmente os irmãos católicos, né? Deus ama muitos eles, eu amo muito a eles, né? Então, esse é o meu testemunho, irmãos. Nada mais, nada menos. Foi o que Deus me mostrou, me revelou, né? Eu creio que Deus está sempre trabalhando por nós, sempre nos transformando a cada dia, né? Até que Jesus volte. Eu dou a paz do Senhor para os irmãos
E agradeço por essa grande oportunidade.